para você que nos acompanha aqui pela TV Comunitária e pelas plataformas digitais do Sindicato dos Bancários de Brasília e também da CUT Brasília. Está no ar mais um programa TV Bancários. Pensamento do dia. O fracasso não é o resultado de haver falhado uma ou duas vezes ou qualquer número de vezes. O fracasso acontece quando se decide não tentar mais uma vez. Em 17 de junho de 1971, aconteceu um fato super inusitado. Confira no quadro Dias de Luta. 17 de junho de 1971. Neste mês, uma foto do militante político Carlos Alberto Soares de Freitas é vista em uma delegacia do Rio com um X riscado por cima. Com o codinome Breno, Beto foi dirigente das principais organizações de esquerda durante a ditadura, como a POLOP, a Colina e a VAR Palmares. Ele consta como desaparecido político, mas tudo indica que foi morto na Casa da Morte, em Petrópolis, 17 de junho de 1971. Nesta edição do programa TV Bancários, recebemos aqui a auditora aposentada da Receita Federal, Maria Lúcia Fatorelli, que também é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, não é isso mesmo? Isso, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Então, Lúcia, como é que é caracterizada uma dívida pública? Então, uma dívida pública é uma obrigação assumida pelo Estado em todos os níveis, pode ser federal, estadual, municipal, ou por entidades públicas, uma empresa estatal, ou o próprio Banco Central, todos os entes públicos, quando assumem uma dívida, essa dívida é uma dívida pública. Entendi. O que nós temos investigado durante todos esses anos da Auditoria Cidadã é tanto a dívida federal como a dívida dos estados. E já chegamos a verificar, inclusive, a dívida de alguns municípios. Muito bom. E quem são os mais prejudicados com essas dívidas? Então, o grande problema é o seguinte, a dívida pública, em tese, na teoria, ela deveria ser um instrumento de financiamento do Estado. Então, se a arrecadação não foi suficiente, por exemplo, ou se o Estado precisa fazer um investimento muito grande de um valor muito elevado, que a arrecadação daquele ano não é suficiente, seria justificável acessar um endividamento público. Uhum. O problema é que quando temos investigado, temos encontrado diversas dívidas, diversos valores contabilizados como dívida, que não significam nenhum benefício para a sociedade. Entendeu? Instrumentos financeiros, por exemplo, nos últimos tempos nós vimos aí o Banco Central garantindo a variação do dólar, emitindo os chamados contratos de swap cambial. Um nome que parece complicado, mas na realidade não é nada complicado. É um contrato em que o Banco Central garante a variação do dólar, principalmente para bancos e grandes investidores, importadores e exportadores. Qual o problema disso? O dólar esteve a R$ 1,50, depois esteve a R$ 2 e subiu a R$ 4,00. Toda essa variação gerou um prejuízo. Para cobrir esse prejuízo, o Banco Central acabou lançando mão de recursos obtidos com a emissão de títulos da dívida. E aí eu te pergunto, o que nós, enquanto país, enquanto nação, recebemos nesses contratos de swap cambial? Não recebemos nada. Pelo contrário, recebemos um prejuízo, porque o dólar subiu, o Banco Central teve que pagar a diferença. E essa diferença gerou dívida pública, que todos nós estamos pagando. Então, esse é um dos mecanismos. O outro mecanismo é ainda mais perverso e já chega a R$ 1 trilhão. É um mecanismo em que o Banco Central, com a desculpa de controlar a inflação, enxuga o volume de moeda em circulação, retirando dos bancos uma quantidade imensa de recursos, que já chega a R$ 1 trilhão, e entrega títulos da dívida para esses bancos na mesma proporção e remunera diariamente esse valor. Então, só nesses dois exemplos,
eu mencionei 2 mecanismos que não geram benefício algum ao país, E a população. criam dívida pública e a partir do momento em que essa dívida é criada, ela passa a exigir pagamento de juros, encargos e os mais afetados com isso são as pessoas mais pobres que dependem de serviços públicos, que não tem como contratar um plano de saúde, pagar uma escola privada. Por quê? Porque na hora de sacrificar o orçamento para pagar esses juros, vem o ajuste fiscal. E aí os cortes em saúde, educação, segurança, investimentos, etc. Então, esse é o grande problema do endividamento público atualmente. É um processo que está repleto de mecanismos que geraram um volume muito grande de dívida pública, sem contrapartida à sociedade que vai ter que pagar essa conta, e que na verdade está pagando essa conta, né? Gerando aí um volume de obrigações imenso. A dívida interna já chega a 4 trilhões de reais. Como eu vou pagar tudo isso? E não tem, é insustentável. E vai aumentando, né? Devido aos juros que você explicou muito claramente. Isso, esse é o principal mecanismo de fazer a dívida crescer, são os próprios juros, que no caso do Brasil são juros abusivos. O mundo inteiro está praticando taxas de juros equivalentes a zero ou até taxas negativas. E o Brasil pratica taxas de juros realmente insustentáveis. É um assunto muito sério mesmo, e os principais prejudicados somos a gente, cidadãos comuns. Isso. Mas, afinal, quem é que ganha com essa dívida? Olha, quem mais lucra com esse esquema são os bancos, tanto bancos nacionais como estrangeiros, porque os bancos são os maiores detentores dos títulos da dívida. Além disso, são eles que participam como primeiros compradores. Somente um grupo muito privilegiado de bancos, nacionais e estrangeiros, pode comprar diretamente os títulos quando o Banco Central leiloa esses títulos. Funciona assim, o Tesouro Nacional emite e o Banco Central leiloa. Quando o Banco Central leiloa esses títulos, somente um grupo privilegiado de 12 bancos e alguns investidores excepcionais podem participar dessa compra direta. E na hora do leilão, eles só compram se a taxa de juros alcança o patamar que eles querem. Então, muitas vezes a taxa Selic, como agora, está em 14,25% ao ano, mas os títulos estão sendo leiloados de fato por taxas muito superiores, 16, 16,7, 16,8%. Taxas assim, totalmente insustentáveis e completamente díspares quando a gente compara com a taxa de juros oferecida no resto do mundo. Entendo. E, Maria Lúcia, esse tema, dívida pública, tem uma relação direta com os trabalhadores, né? Que no caso os bancários é o nosso público que nos acompanha. Você pode esclarecer qual é essa relação? Claro. Veja bem, quando olhamos para o orçamento federal, quase a metade do orçamento federal todo ano é consumida com pagamento de juros e amortizações da dívida. Além disso, toda essa política que exige produzir superávit primário e etc., é uma política que tem prioridade. Então, todos os gastos ficam controlados, todos os investimentos. Sim. Então, se o governo não investe adequadamente em saúde pública, em educação pública, os trabalhadores, sejam os bancários ou qualquer outra categoria de trabalhadores, acaba tendo que despender uma parte do seu salário para pagar uma saúde privada, uma educação privada. Além disso, os serviços de segurança, etc. E, muitas vezes, a questão da previdência social. Não é? A previdência social é uma garantia não só de aposentadoria, como também de benefícios para o trabalhador que sofre um acidente de trabalho e em várias outras situações. Se
toda vez que nós temos esses períodos em que a dívida aumenta muito, nós somos ameaçados com propostas de contra-reforma da Previdência, que pretendem adiar a idade para aposentadoria, que pretendem reduzir o volume de benefícios, dificultar o acesso a uma série de benefícios. Tudo isso afeta fortemente a classe trabalhadora. Além disso, os tributos que nós pagamos, não é? A classe trabalhadora é muito onerada, porque paga tanto o imposto de renda na fonte sobre os seus salários, como também contribui com os tributos, impostos e contribuições embutidos em tudo que consome. Então, o trabalhador arca com uma carga tributária muito pesada e tem o direito de ter o retorno em bens e serviços públicos. Se a dívida absorve muitos recursos, esses serviços públicos ficam mitigados, ficam prejudicados. Realmente, é algo a pesquisar muito mais, né? Isso. Vamos conferir agora o quadro direto da redação com a repórter Joana Alves. É isso aí, Janaína. Vamos conferir as principais notícias do sindicato direto da redação. Trabalhadores pressionam e votação do projeto de lei que acaba com a eleição nos fundos de pensão é adiada. Sindicato reivindica melhoria nas condições de trabalho das plataformas de suporte operacional 1 e 2 do Banco do Brasil. Continua o impasse sobre a PLR do BRB. 30 de junho é a data limite para fechar acordo. Pelo 35 terá nova audiência dia 24. O sindicato conclama bancários a participar do debate na Câmara Legislativa. O sindicato busca esclarecimentos sobre o novo modelo de atendimento do BRB. O sindicato vai à Casa Civil do GDF denunciar ações na cartão BRB. Unipós convida bancários para a segunda turma de MBA em bancos e moedas. Bancários sindicalizados têm desconto. Estão abertas as inscrições para a Copa dos Bancários 2016. As equipes têm até 27 de junho para se inscrever. Espetáculo Cubania estará em cartaz no Teatro dos Bancários até 26 de junho, de sexta a domingo. Bancários sindicalizados têm desconto. Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional se apresenta no Teatro dos Bancários dia 28, às 8 da noite. Entrada gratuita. E essas foram as principais notícias do sindicato direto da redação. É com você, Janaína. Tchau! Muito obrigada pelas informações, Joana. O programa TV Bancários vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. O Espaço Chiquinho Alves Cabelo e Maquiagem oferece mais de 20 serviços para deixar você ainda mais bonita. Hidratação, coloração, manicure e pedicure, massoterapia, depilação, make-up e muito mais. Além de penteado e maquiagem, o Espaço Chiquinho Alves oferece às noivas uma luxuosa suíte exclusiva para deixar seu grande dia mais especial. Acesse chiquinhoalves.com.br e faça de qualquer instante um momento inesquecível. Chiquinho Alves Cabelo e Maquiagem. No classificado de bancário para bancário, os produtos e serviços selecionados estão imperdíveis. Uma é uma esteira Caloi CLE30, uma ótima opção para quem deseja cuidar do corpo e da saúde. Ligue para prefixo 619-9291-5867, fale com Valdir e negocie. Outra novidade é o aluguel de um duplex mobiliado no Sudoeste. Localizado no edifício Via Place, o prédio possui 2 andares com elevadores e uma vaga de garagem interna. Ligue para Vilobaldo no 9109-6277 e saiba mais. Se você quer anunciar um serviço ou produto para outros bancários, mande um e-mail para classificados@bancariosdf.com.br e aproveite! Quer participar dos novos cursos regulares de preparação para o exame de CPA 10 e 20? Então aproveite essa oportunidade. Você tem até sexta-feira, 1º de julho, para se inscrever.
As aulas começam na segunda, dia 4, e vão até 8 de julho para a turma de CPA 10 e até 15 de julho para a turma de CPA 20, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 da noite, na sede do sindicato. Faça sua inscrição online e não fique de fora. Bancários sindicalizados têm desconto. Mais informações pelo telefone 3262-9090. Acesse bancariosdf.com.br. O programa TV Bancários está de volta. E no quadro Pelas Ruas de hoje, vamos conhecer a tia do lanche. Meu nome é Maria de Lourdes Mendonça, todos me conhecem aqui como a tia do caldo. Minha profissão é essa, né? Cozinheira, adoro cozinhar e inovar, pegar receitas e fazer diferente. Faz 16 anos que eu monto e desmonto. E faz 18 anos, vai fazer 19 agora no final do ano, que eu vim para Brasília. A senhora veio de onde? De João Pessoa, Paraíba. O motivo de eu vir para cá foi o meu marido que faleceu de um AVC, nós tínhamos uma padaria e os filhos já era tudo grande, aí eles já estavam com a vida deles já encaminhada e eu vim tentar sobreviver aqui, porque lá não estava, eu não dei conta de ser empresária lá. Aí a minha felicidade é assim, trabalhar o ano todo, quando chega dezembro, aí eu passo Natal e Ano Novo com eles. Todo dia eu chego aqui de 2 horas da tarde até 10 da noite. E como a tenda é similar, aí eu tenho que montar e desmontar. Ela é uma fixa, mas tem que tirar todo dia as coisas para levar e trazer. Eu faço isso sozinha. Jesus me ajuda, Ele me dá força, né? Porque com a minha idade, se não fosse Ele me dando força, eu acho que eu não resistiria, não. 65 anos já tá querendo cansar. De comida eu faço isso tudo, você viu aí, né? Caldo de vaca atolada, de feijão com calabresa e carne seca, o frango, abóbora e queijo Minas, frango com legumes, creme de milho com frango. As refeições eu tenho um carreteiro, que é o que mais sai, acompanhando o caldo da vaca atolada com mandioca ou sem mandioca. E o estrogonofe com arroz branco e batata palha. Eu adoro cozinhar, Eu gosto assim de inovar. Eu pego uma receita, eu não faço do jeito que ela tá. Eu faço a primeira vez, aí se eu não gostar eu vou fazendo a meu modo, aí termina ela sendo uma receita especial minha, né? Meu relacionamento, graças a Deus, com as minhas clientes, ali uma, é ótimo, Meu nome é Maria de Lourdes Mendonça, todos me conhecem aqui como a tia do caldo. Minha profissão é essa, né? Cozinheira, adoro cozinhar. E apareçam aqui no meu quiosque, tá? Então, voltando aqui a falar com a Maria Lúcia Fatorelli sobre dívida pública. Então, Maria Lúcia, você já deu um esclarecimento bem legal para a população, para os trabalhadores, né, sobre como essa dívida prejudica a gente e favorece, né, os que já são bem favorecidos. Isso. Você pode falar um pouco agora sobre os seus projetos, né, que você participa do movimento Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil e também é autora do livro Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Como é participar desses projetos? Olha, é muito importante, porque é um trabalho cidadão. Veja bem, a dívida compromete as finanças públicas em todos os níveis. E somos nós que pagamos a conta. Então, é muito importante que as pessoas tenham acesso a essa informação. Que conta é essa? Afinal de contas, você, eu, todas as pessoas que estão nos assistindo estão pagando essa conta. E às vezes as pessoas nem sabem que existe essa dívida, nem sabem quanto estão pagando, nem sabem as possibilidades do nosso país, porque o Brasil é muito rico. Sim. O Brasil é um dos países mais ricos do planeta. E por que a gente ainda tem fome, miséria, desemprego recorde e tantas pessoas excluídas do acesso aos serviços públicos, né? Uma das principais razões é essa subtração imensa de recursos para pagar uma dívida que nunca foi auditada e que
e sobre a qual recaem vários indícios de ilegalidade, de ilegitimidades. Então, esse movimento é um movimento que já existe desde o ano 2000. Na época, ele foi fundado por um grande coletivo de entidades que promoveram o plebiscito da dívida. Nós tivemos um grande plebiscito no ano 2000, que consultou toda a população, recolhemos mais de 6 milhões de votos em todo o país. E uma das perguntas era exatamente essa: você concorda em continuar pagando a dívida sem realizar a auditoria prevista na Constituição? Porque a nossa Constituição Federal prevê uma auditoria da dívida. E essa auditoria nunca aconteceu. Então, esse movimento, ele tem o objetivo, em primeiro lugar, de lutar para que a Constituição seja obedecida. E, enquanto isso não acontece, nós pedimos informações por meio da Lei de Acesso à Informação, pedimos informações por meio de parlamentares e juntamos um grupo de cidadãos para estudar isso. Então, nós temos núcleos da Auditoria Cidadã da Dívida em várias cidades do país e temos um grupo de estudos que se reúne para ler, por exemplo, uma nova proposta de alteração da legislação que vai trazer impacto para os trabalhadores, vai trazer impacto na dívida pública. Nos reunimos também para estudar os contratos da dívida a que a gente tem acesso e várias outras situações que são relacionadas com a dívida pública, né? Como esse exemplo do swap cambial que eu mencionei, né? É uma operação que o Banco Central faz que aparentemente não teria a ver com a dívida, mas à medida em que ele transfere para a dívida pública esse ônus do pagamento dos juros e dos rendimentos do swap, aí passa a haver uma relação com a dívida pública. Né? Pois é, Maria Lúcia, você está de parabéns, porque você já está aposentada e continua nesse movimento que tem como intuito melhorar a vida de todo mundo. Isso. E para quem está nos assistindo, você pode dar a sua página do Facebook, site, telefone, e-mail e até convidar a participar? Com certeza. O nosso movimento é um movimento aberto a todas as pessoas. Não precisa ser especialista em finanças ou economia para participar. Tem várias tarefas que podem ser feitas. Quem puder e desejar participar, pode olhar em nossa página, auditoriacidadã.org.br. Lá no menu, lá em cima, tem Nos Estados. Se você clicar ali, vai aparecer a lista dos estados onde nós já temos núcleo. Legal. Onde ainda não temos, você pode participar também, acessando a nossa página no Facebook, Auditoria Cidadã da Dívida, página lá no Facebook, ou mandando uma mensagem por meio do contato do nosso site, auditoriacidadã.org.br. Nós temos várias publicações, essa participação pode se dar também através da participação no curso. Nós promovemos um curso à distância para que as pessoas se apropriem deste conhecimento. Tudo que nós já conseguimos descobrir, nós passamos adiante através dos cursos para que as pessoas também já iniciem daí e avancem cada vez mais, porque é um tema que nós precisamos desvendar. Sim, tem que debater diariamente. Tem que acompanhar e até que a gente consiga realmente essa auditoria para ter total transparência em relação a essa questão da dívida. Sim. Né? E como é que funciona uma auditoria na prática? Assim, porque eu entendi muito bem a teoria e acredito que quem está nos assistindo também entendeu, né? Pelo menos uma parte. Mas e na prática, como é que teria que se movimentar para isso acontecer? Tá. Olha, uma auditoria a auditoria é uma ferramenta de investigação. Para realizarmos a auditoria, inicialmente nós precisamos ter acesso aos documentos, não é? Porque a auditoria se dá em cima dos documentos e dados. Por isso é que a gente pede cópia dos contratos e dos documentos por meio da Lei de Acesso à Informação.
Nós pesquisamos também os dados existentes na página do Banco Central, do Tesouro Nacional, e dali a gente já consegue algumas informações, mas elas não são suficientes. No Brasil não há a total transparência, que a gente precisa. A desejada transparência em relação a essa dívida. Então a gente colhe as informações existentes, requer outras através da Lei de Acesso à Informação, e quando a gente tem todo esse volume de informações, aí a gente precisa de uma equipe para trabalhar, de uma equipe que vai ler, estudar essas informações e elaborar os relatórios, não é? A partir de toda essa análise, aí a gente vai ver o que está correto, o que não está, se aquelas cláusulas estão adequadas, estão obedecendo à nossa legislação, ou se está havendo algum abuso em relação às cláusulas contratuais, em relação aos custos, não é? Quais os juros que nós estamos contratando, enfim, olhamos todos os aspectos e olhamos também a relação da dívida pública no contexto da conjuntura atual. Por exemplo, um dos projetos que está chamando mais atenção atualmente da classe trabalhadora, principalmente dos servidores públicos, é o projeto de lei 257, porque ele promove um verdadeiro congelamento dos salários, impede a contratação de novos, cria a possibilidade de plano de demissão voluntária e uma série de danos aos direitos dos trabalhadores. E aí, estudando esse projeto, a gente vê que tudo isso tem a justificativa de cortar gastos sociais, cortar direitos dos trabalhadores para que sobrem mais recursos para pagar a dívida. Então, aí você vê a necessidade de aprofundar isso. Então, a auditoria, ela olha os contratos da dívida, as condições da dívida, mas ela olha também esses impactos que a dívida provoca na legislação que está surgindo aí e que vai afetar toda a classe trabalhadora e a sociedade que depende, né, dos serviços públicos. Isso aí, muito obrigada, Maria Lúcia. Eu queria pedir mais uma vez, nas suas considerações finais, que convide e alerte a população e os trabalhadores que estão nos assistindo, até para participar desse movimento, mais uma vez, porque eu acho que até eu me interessei, porque que ótimo, o futuro muito do país está nas mãos de iniciativas como essa. Pois é um movimento que está crescendo muito, especialmente diante aí dessa crise, né? Essa crise financeira, que é uma crise que, de certa forma, denuncia esse esquema. Vejam bem, nós tivemos em 2015 uma queda na indústria, queda no comércio, desemprego, o próprio PIB do país caiu quase 4% e o lucro dos bancos aumentou. Que mágica é essa? É evidente que está havendo uma transferência de renda para o setor financeiro e é a dívida que está fazendo isso. À medida que transfere toda essa renda para os bancos, que lucram cada vez mais e sacrificam os trabalhadores, né? Os bancários sabem muito bem disso, mas os bancos lucram demasiadamente. De onde está saindo essa riqueza que é transferida para os bancos? Está saindo das rubricas que garantiriam direitos sociais. Então, venham participar. Acessem auditoriacidadã.org.br, Auditoria Cidadã da Dívida no Facebook, ou acessem também, nos contatem também pelo telefone Brasília 61, o prefixo 2193-9731. Conto com vocês. Isso aí, Maria. Participem, é muito importante, né, que todo mundo se une a esse movimento. E chegou a hora do Além de Bancário Eu Sou. Hoje vamos conhecer Riane e Alexandre, que além de bancários do Santander, são ciclistas. Meu nome é Yane. Meu nome é Alexandre. E além de bancários, somos ciclistas. A experiência no ciclismo iniciou há aproximadamente 2 anos e meio,
Quem me incentivou foi meu irmão. Meu irmão me incentivou e eu fui começando aos poucos. Com o tempo, também aí convidei a Yane para o pedal, que ela já tem na família a irmã que pedala, o cunhado que pedala. O início foi aí há uns 2 anos e meio que a gente se apaixonou por esse esporte. Comecei mesmo incentivada pelo Alexandre, incentivada pela minha irmã, que já pedalava, e já pedalava com o namorado, e já tinha uma bike bem legal, e eu iniciei com ela nessa forma. E já conseguimos pedalar em longa distância, fazer desafios que eu nunca imaginei fazer, na verdade. Passei a participar de algumas provas apenas mesmo para concluir. Tive a felicidade de pegar um pódio em uma ultramaratona, coisa que eu não esperava. Eu acho que não vai se repetir esse feito aí. E vai pesquisando e começou então a surgir a ideia de fazer uma cicloviagem. Quando iniciei a preparação, aí eu convenci a Yane e convenci o Isaías aí comigo, que de fato ia fazer a viagem só. Então tive essa felicidade de convencer os dois a irem comigo. Tem apoiado nesse sentido da qualidade de vida, tem um horário certo para sair, tem até algumas provas que ele financia uma parte, ele banca uma parte das provas e tal. Isso seguramente facilitou a minha entrada de vez nesse esporte, senão ficaria complicado de fato. Iniciamos a aventura saindo do Chuí, aí montamos as bikes e tal, às 11h30 da manhã e entramos no Uruguai. Entramos no Uruguai já 1h meio-dia, 1h da tarde lá, passamos pela cidade de Punta del Diablo. Antes disso, um lugar que a gente muito queria conhecer, que era o Forte de Santa Teresa, lugar espetacular, maravilhoso. E no segundo dia seguimos um pedal duro até La Paloma, de 122 quilômetros aproximadamente. Vento forte, a gente não estava acostumado, treinou muito, mas não estava acostumado com esse percurso aí. E fomos conhecer a cidade, muito bacana também, La Paloma. De La Paloma, nós ficamos um dia por lá, saímos às 9, 10 horas da manhã e seguimos direto para Punta del Este. Foi mais um pedal muito longo também, sofrido, mas simplesmente encantador. Foi maravilhoso chegar em Punta del Este. A cidade é um espetáculo, então valeu cada pedalada, isso eu não me canso de falar, valeu cada pedalada quando chegamos em Punta del Este, conhecer aquela cidade linda, e ficamos 2 dias também no hostel, muito aconchegante, muito bacana, e saímos 2 dias lá para conhecer a cidade. A gente foi ficando mais forte aí, superando os obstáculos, que a cidade que a gente ia dormir, que era Atlanta, nós chegamos lá aproximadamente meio-dia. Então fizemos um lanche rápido e seguimos para Montevidéu. Conhecemos uma Maria, uma ciclista uruguaia que conhecia o Brasil, enfim, passou em Belém do Pará. Eu sou de Belém do Pará, e falou que comeu açaí com peixe. Isso distraiu um trecho da viagem. A gente foi pedalando e batendo papo aí, que o tempo voou. Eu sou Maria, eu também pedalei no pedal, ando na bike. E passamos, penso que 3 dias em Montevidéu para curtir e preparar para conhecer a cidade e se preparar para o grande desafio que seria chegar em Colônia. Só que eram 185 quilômetros e entendemos que dava para chegar. Então pedalamos 185, para nossa surpresa, 185 quilômetros de pedal em um só dia. Chegamos aproximadamente 18 horas. Lugar maravilhoso a chegada de Colônia del Sacramento, lugar aconchegante, muita coisa histórica para conhecer. De lá de Colônia, a gente atravessou o rio de barco para chegar em Buenos Aires. Totalmente diferente de Colônia, mas foi legal, pedalamos, gostamos de pedalar no centro de Buenos Aires, nas ciclovias. É legal que você chega, todo mundo quer saber um pouquinho da história, quer saber como é que foi, quantos dias, como é que é, se é fácil, se é difícil. E foram 6 dias pedalando. E total de 620 quilômetros, e enfim, já estamos decidindo, já retomamos os treinos e estamos decidindo aí para 12 ou 18 meses fazer uma aventura na Patagônia ou no Atacama. São aproximadamente 9 horas da manhã
A gente não conseguiu sair mais cedo por conta do frio. Seguramente o esporte, o ciclismo, ele me ajudou muito, me ajuda muito no trabalho, para eu desenvolver um trabalho melhor. Aqui é onde a gente confraterniza com outras pessoas e a gente consegue fazer com que os nossos dias de trabalho fiquem mais relaxados, mais tranquilos, mais felizes. É isso aí, Riane e Alexandre. Continuem com a atividade que faz bem para o corpo e para a alma. E hoje, o programa TV Bancários, aqui na TV Comunitária, vai terminar com atração musical. Mas antes de apresentar o grupo de amigas turbanas, eu gostaria de agradecer a produção de cabelo e maquiagem do Chiquinho Alves. Se você gostou, não esqueça de acessar chiquinhoalves.com.br. Então, meninas, sejam bem-vindas aqui no programa TV Comunitária, ou TV Bancários, desculpa, na TV Comunitária. Fala um pouco sobre o trabalho de vocês podem falar só um pouquinho? Podemos. Nós somos um grupo de meninas e mulheres chamado Turbanas e a gente faz o nosso som de acordo com a forma que a gente existe, como a gente é percebida no mundo e como a gente percebe o mundo. E a gente tenta passar isso na nossa música. E é uma mistura de soul, jazz, samba, é uma mistura super legal, né, que eu fiquei sabendo, escutei ali vocês tocando, super legal. Então vamos de música? Vamos! Sim! 1, 2, 3, 4... Meu cabelo é duro, 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 duro de não amar. Yeah, 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 yeah. Meu cabelo é duro, 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 duro de não amar. Durante a diáspora, tempos atrás, me jogaram no mar pra não amar mais. O meu bicha mas o meu cabelo é muito duro de não amar, de não amar. Meu cabelo duro incomoda você, e quanto mais ele cresce, mais me dá você. É black pastor, é black pastor. Nega invocada, solta os cabelos. Você é rainha, Eu sou rainha. não mexe com ela, não mexe com ela, não mexe com ela, Não mexe comigo. nosso cabelo é crespo, ai, dura seu preconceito. Nosso cabelo é crespo, duro é o seu mau conceito. Meu cabelo é crespo, dura seu preconceito. Meu cabelo é crespo, duro é o seu mau conceito. Meu cabelo é duro, 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 duro de não amar. Meu cabelo é duro, 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 duro de não amar. É isso aí. É difícil não amar a música de vocês também. Então, para quem quiser saber mais sobre o trabalho, quem quiser acompanhar os shows, como é que faz? A gente tem uma página no Facebook, chama-se Turbanas, Turbanas. é só pesquisar e dar um like lá que a gente sempre divulga a agenda. E a gente tem um show marcado agora para terça-feira, dia 21 do 6, no Sesc Garage do 913 Sul, no evento do Quadrado, chamado Roda de Autoras, que são mulheres compositoras aqui do DF. Isso aí, você que nos assiste não pode perder. E esse foi mais um programa TV Bancários aqui na TV Comunitária. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre sempre no portal bancariosdf.com.br. Vamos finalizar com música? Vamos. 1, 2, 3.
Amanhã eu vou recriar o amor que eu tenho pra te dar. Amanhã eu vou recriar o amor que eu tenho pra te dar. Vou bater na sua porta com uma colher de chá, dose homeopática pra poder curar Amargura, amargura. fazer amor só depois que o chakra alinhar. Ela vem de prontidão, debruçando sobre o meu peito, não pede pra ficar em vão. Ela vem de prontidão, debruçando sobre o meu peito, não pede pra eu ficar em vão.